Olá, salve, salve! Dando início à aula de biologia, aula de número 12, onde o nosso assunto hoje é a genealogia, ou também chamado de heredograma. Então, heredogramas ou genealogias são representações da genética. Os heredogramas são diagramas que demonstram, por meio de símbolos, os indivíduos de uma família, indicando o sexo, a ordem de nascimento e o grau de parentesco. São muito utilizados nas questões que discutem como um determinado gene se manifesta através das gerações, especialmente genes relacionados a doenças. Então, por exemplo, o sexo masculino é representado por um quadrado, o feminino por uma circunferência. Esse losango aqui é o sexo não informado. Quando está pintado assim, colorido, quer dizer que é um indivíduo que que é afetado por algum gene que está sendo pesquisado, né, em questão, alguma doença. Aqui o sexo masculino ou feminino falecido. Esse traço único aqui é casamento. Aqui, casamento consanguíneo, que pode ocorrer entre, né, primos, por exemplo. Um casamento sem descendentes, né? Esses dois tracinhos representam que não tem filhos. Aqui, irmãos. Aqui a gente tem gêmeos monozigóticos, aqueles que são originados de um zigoto. Os gêmeos dizigóticos. Então, uma família, pai, a mãe, e geralmente esse aqui nasceu primeiro, menino, depois duas meninas. Então, aqui a gente tem as gerações, né? Aqui já é uma família com 3 gerações, pai e mãe, primeira filha, segundo filho, terceira filha. Então, a gente percebe que o casal número 1 e 2 da geração 1, eles são afetados por algum gene, né, que está sendo estudado. A geração 2, né, os seus filhos, então, a filha casou com um rapaz também que não tem o gene para essa característica, e a geração 3. Então, é assim que a gente monta, né, um heredograma. A gente tem que analisar esse heredograma. Eu só queria relembrar vocês que nos cruzamentos em genética, é importante a gente saber quais serão os genótipos dos descendentes. Então, por exemplo, se aqui eu tenho um casal, né, que tem genótipo heterozigoto, os dois, a gente tem que saber a proporção, né, a possibilidade ou a probabilidade do genótipo dos filhos. Então, a gente une o primeiro, porque durante a meiose, durante a divisão celular chamada meiose, que vai dar origem aos gametas, na nossa espécie espermatozoide e óvulo, eles vão se separar. Tá? Então, cada alelo desse aqui, ele pode ir para uma célula diferente. Então, a gente faz simplesmente assim, junta o primeiro daqui, do lado esquerdo, com o primeiro do lado direito. Tá? Deu azão, azão. Aí, o primeiro com o segundo, azão, azinho. O segundo com o primeiro do lado de cá. Faz uma combinação de todos com todos. Tá? E o primeiro com o primeiro. Então, a gente tem a possibilidade de 1 para 2 para 1. Ou seja, 25% de azinho, azinha. E se o gene for um gene dominante, 75%, então, vai ser a possibilidade de que um descendente tenha esse fenótipo aqui. Ou vocês podem fazer dessa maneira aqui também, um quadro de Punnett, onde representa aqui os alelos do feminino, né? Esse aqui é o símbolo feminino, é o espelho de Afrodite, na verdade. Esse é o símbolo masculino, que é a espada e o escudo de Ariel.
coloca-se os alelos e faz a combinação. Então, aqui ficaria azão, azão, aqui também azão, azinho. Nesse quadro aqui, junta este com este, dá azão, azinho, e azão, azinho também. Então, aqui mostrando mais um exemplo, né? Um cruzamento entre dois heterozigotos. Então, bezão, bezão versus bezão, bezinho. Aliás, bezão, bezinho, né? Então, primeiro com o primeiro aqui dá bezão, bezão. Primeiro com o segundo, bezão, bezinho. Aqui, segundo com o primeiro, bezão, bezinho. E bezinho, bezinho. Isso aqui foi só um exemplo. Então, o heredograma apresentado representa uma família com pessoas afetadas por uma condição genética, por exemplo, a capacidade de dobrar a língua, né, de formar um tubinho assim com a língua. Então, tem pessoas que não conseguem fazer isso. Isso é definido geneticamente. Os indivíduos afetados são o 1 e 2 da geração 1. Então, esse quadro aqui, né? Os afetados são 1 e 2 da geração 1, 3 e 4 da geração 2. Então, aqui, ó, indivíduo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. A gente sempre conta da esquerda para a direita. Opa, onde é que eu estava? Aqui. Então, os indivíduos são 1, 2 da geração 1, 3 e 4 da geração 2. 1 e 2 são casados e 3 e 4 são filhos do casal. Contudo, o casal tem um terceiro filho que não consegue dobrar a língua, que é o indivíduo 2 da geração 2. Esse aqui, né? O casal tem uma filha que não consegue enrolar a língua. Isso significa que esse casal é heterozigoto, pois seus filhos apresentam os dois fenótipos possíveis: dobrar a língua e não dobrar a língua. Se eles fossem homozigotos, todos os seus filhos apresentariam um fenótipo igual ao deles, porque não teria outra possibilidade, né? Então, ó, se fossem azão, azão, então juntando azão, azão com azão, azão, vai dar 100% azão, azão. E se fossem azinho, azinho, também azinho, azinho com azinho, azinho, vai dar 100% de indivíduos azinho, azinho. Então, a gente tem que considerar que esse casal seja heterozigoto, ou seja, azão, azinho, azão, azinho. Então, a gente colocou isso no diagrama. Então, por exemplo, se eu fizer o cruzamento aqui, ó, a gente sabe que cada indivíduo vai receber um alelo do pai e um alelo da mãe. Então, se eles são heterozigotos, e aqui o indivíduo 3 e 4 apresentem a doença, significa que eles são, que o gene que faz com que as pessoas tenham a capacidade de enrolar a língua seja o gene dominante, ou seja, o azão. Tá? Só que aqui a gente não sabe se eles são homozigoto dominante ou heterozigoto, que não tem outra informação. Esse aqui com certeza é azinho, azinho. Todos os outros que não conseguem enrolar a língua nessa família têm o genótipo azinho, azinho. Sabemos que o filho 2 da geração 2 é recessivo. Logo, todos os indivíduos não afetados são recessivos também. Contudo, o casal 4 e 5 da geração 2 apresenta filhos normais recessivos. Vou voltar lá de novo. Ó, apresenta filhos normais recessivos. Então, sabemos também que o indivíduo 4 da geração 2 só pode ser heterozigoto. Já para o filho afetado da geração 2, o indivíduo 3, não podemos afirmar se ele é heterozigoto, azão, azinho, ou homozigoto, azão, azão. Não há informações para concluirmos qual o genótipo por ele apresentado. Então, esse aqui, né? A gente não sabe se esses dois são homozigotos ou heterozigotos. O que podemos dizer com esse heredograma, então?
Podemos dizer que a capacidade de dobrar a língua é uma condição genética hereditária, determinado por um alelo autossômico dominante. Os autossomos são os que estão nos pares de 1 a 22, né, nas células somáticas, não nas sexuais, que são o X e o Y. Lembre-se que alelo autossômico significa que o gene não é ligado ao cromossomo sexual, ou seja, ele ocorre nos cromossomos das células somáticas. Vale dizer que em um heredograma, geralmente os irmãos são indicados da esquerda para a direita por ordem de nascimento. Então, construindo o heredograma, no caso da espécie humana, em que não se pode realizar experiências com cruzamentos dirigidos, a determinação do padrão da herança das características depende de um levantamento do histórico das famílias em que certas características aparecem. Isso permite, desculpe, ao geneticista saber se uma dada característica é ou não hereditária e que de modo ela é herdada. Esse levantamento é feito com forma de uma representação gráfica denominada heredograma, do latim heredium, que é herança, também conhecida como genealogia ou árvore genealógica. Construir um heredograma consiste em representar, usando os símbolos, as relações de parentesco entre os indivíduos de uma família. Cada indivíduo é representado por um símbolo que indica suas características particulares e sua relação de parentesco com os demais. Indivíduos do sexo masculino são representados por um quadrado e os do feminino por um círculo. O casamento, no sentido biológico de procriação, é indicado por um traço horizontal, que une os dois membros do casal. Os filhos de um casamento são representados por traços verticais unidos aos traços horizontal do casal. A gente já tinha visto isso, né? A montagem de um heredograma obedece a algumas regras. Então, a primeira regra: em cada casal, o homem deve ser colocado à esquerda e a mulher à direita, sempre que for possível. Os filhos devem ser colocados em ordem de nascimento, da esquerda para a direita. Terceira condição, ou regra, né? Cada geração que se sucede é indicada por algarismos romanos. Geração 1, geração 2, geração 3. Dentro de cada geração, os indivíduos são indicados por algarismos arábicos, né? Da esquerda para a direita. Outra possibilidade é se indicar todos os indivíduos de um heredograma por algarismos arábicos, começando-se pelo primeiro da esquerda da primeira geração. Ou seja, aí cada geração não é numerada a partir do 1, né? Vai seguindo a ordem. A interpretação dos heredogramas. A análise dos heredogramas nos permite determinar o padrão de herança de uma certa característica, se é autossômica, se é dominante ou recessiva. Permite ainda descobrir o genótipo das pessoas envolvidas, se não de todos, pelo menos de parte delas. Quando um dos membros de uma genealogia manifesta um fenótipo dominante e não conseguimos determinar se ele é homozigoto dominante ou heterozigoto, habitualmente o seu genótipo é indicado como A traço, porque aqui pode ser um Azão ou um Bzão, ou um Azinho. B, Bzão traço, né? Pode ser heterozigoto, também o homozigoto, a mesma coisa para o C. Então, a gente deixa um traço ali que pode ter as duas possibilidades. A primeira informação que se procura obter na análise de um heredograma é se o caráter em questão é condicionado por um gene dominante ou recessivo. Para isso, devemos procurar no heredograma casais que são fenotipicamente iguais, que tiveram um ou mais filhos diferentes deles. Se a característica permaneceu oculta no casal e se manifestou no filho, só pode ser determinado por um gene recessivo.
pais fenotipicamente iguais, com um filho diferente deles, indica que o casal presente que o caráter presente no filho é recessivo. Uma vez que se descobriu qual é o gene dominante, qual é o recessivo, vamos agora localizar os homozigotos recessivos, porque todos eles manifestam o caráter recessivo. Depois disso, podemos começar a descobrir os genótipos das outras pessoas. Devemos nos lembrar de duas coisas. A primeira, em um par de genes alelos, um veio do pai e outro veio da mãe. Se o indivíduo é homozigoto recessivo, ele deve ter recebido um gene recessivo de cada ancestral. E dois, se o indivíduo é homozigoto recessivo, ele envia o gene recessivo para todos os seus filhos. Dessa forma, como em um quebra-cabeças, os outros genótipos vão sendo descobertos. Todos os genótipos devem ser indicados, mesmo que na sua forma parcial, azão traço, por exemplo. Então, aqui a gente tem mais um heredograma e a gente vai desvendar esse heredograma. Não é outro, é outro. Isso só para mostrar para vocês, né? Novamente, a disposição, né, das gerações e dos filhos e dos afetados. Então, aqui eu coloquei essa figura só para vocês lembrar também que os cromossomos sexuais das mulheres são XX e dos homens XY. Então, na verdade, quem define o sexo das crianças, dos filhos, vai ser sempre o homem, tá? Quando ele transmite o cromossomo Y. Tá? Porque a metade dos espermatozoides dele terão o cromossomo X e a outra metade os cromossomos Y. Só relembrando isso. Então, agora a gente vai para um outro heredograma. Quando analisamos um heredograma, podemos tirar conclusões sobre alguns pontos básicos, tais como se um gene está em um cromossomo autossomo ou sexual, e se determinada característica é ou não dominante. Entretanto, para que as conclusões sejam corretas, as interpretações devem ser extremamente cautelosas. Então, a gente vai analisar esse aqui. Após descobrir que se trata de uma doença ligada ao cromossomo autossômico, devemos observar todos os indivíduos e tentar compreender se a característica analisada é uma herança dominante ou recessiva. Para chegarmos a essa conclusão, devemos observar os fenótipos de pais e filhos. Quando pais com genótipo iguais dão origem a filhos com fenótipos diferentes, podemos concluir que os pais são heterozigotos para determinada característica e o filho afetado é recessivo. Então, a gente pode observar aqui, ó. Esse casal, o homem afetado, ele transmitiu o gene para o menino, para o seu filho homem, que, por sua vez, transmitiu para o seu filho homem também. Então, são 3 gerações de homens afetados. Logo, a gente analisa aqui. No caso analisado, temos uma característica determinada por um gene recessivo, pois ela não se manifestou no casal e apareceu apenas nos filhos. Aqui, ó, né? Então, se a gente analisar, os pais, eles não são afetados, tá? Eles são heterozigotos, mas os 2 filhos receberam de cada um o gene recessivo. Então, a gente conclui que é uma doença ligada, que é uma doença que se encontra nos autossomos e é recessiva. Onde é que eu parei? Conclui-se, portanto, que na geração 3, os indivíduos 4 e 5 são homozigotos recessivos
e na geração 2, os indivíduos 5 e 6 são heterozigotos. A partir disso, é possível concluir que todos os afetados são homozigotos recessivos. É importante analisar os casais e descobrir os outros genótipos. Analisando-se o casal 1 e 2 da segunda geração, aqui, por exemplo, é possível observar que um homem com a característica em questão teve um filho também afetado. Para que o filho seja afetado, ele necessita de um gene recessivo proveniente do pai e outro da mãe. Assim sendo, a mãe obrigatoriamente deverá ser heterozigota, e a razão azinha, pois não apresenta a característica, mas enviou um gene recessivo ao filho. Da mesma forma, podemos concluir que o filho desse casal deverá ser azão azinho, esse aqui da terceira geração, pois receberá obrigatoriamente um gene azinho do seu pai, né, que ele é recessivo, vai receber um azinho, que não é afetado pela doença. O mesmo raciocínio aplicado para o casal da geração 2 pode ser aplicado para o casal da geração 1 e o casal 3 e 4 da geração 3. Esses aqui, 3 e 4 da geração 3. Entretanto, ainda restam dúvidas sobre o indivíduo 4 da geração 2, esse indivíduo aqui. E o indivíduo 3 da geração 3, esses dois. A gente não vai saber qual que vai ser o genótipo deles. A única informação que podemos fornecer é que eles apresentam um gene dominante, pois não foram afetados pelo problema. Assim sendo, nossa análise termina da seguinte maneira. Ao final da análise, 2 genótipos não podem ser determinados, que são justamente o indivíduo 4 da geração 2 e 3 da geração 3. Podemos resumir as etapas da interpretação dos heredogramas da seguinte maneira. 1. Determinar se a característica refere-se ou não a uma herança ligada ao cromossomo sexual. 2. Identificar se a característica é determinada por um gene recessivo ou dominante. 3. Localizar todos os indivíduos homozigotos recessivos. 4. Analisar outros casais, lembrando-se sempre de que um gene é proveniente do pai e outro da mãe. Os indivíduos pintados de roxo sofrem de uma doença desconhecida. Sobre essa enfermidade, devemos descobrir se ela é resultado de genes dominantes ou recessivos e se eles estão ou não nos cromossomos sexuais. O primeiro passo é descobrir se a doença está ou não ligada ao cromossomo sexual, que é normalmente o X. Para saber se existe essa relação, devemos observar os homens afetados, pois se a doença estiver ligada ao cromossomo X, os homens transmitirão a doença apenas para suas filhas e só poderão ser afetados se suas mães possuírem o gene. Diante disso, podemos perceber que nosso exemplo está ligado aos cromossomos autossômicos, pois o indivíduo 2 da geração 3 é um homem afetado e o filho de um homem também afetado. Encerrando a aula de hoje. Obrigada, tchau, tchau.